Colinhas tortas, à segunda-feira o que se fala é sobre saúde, com o António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá. E olhamos para os genéricos. Porquê que os médicos não gostam nada de prescrever genéricos? Ou a maior parte dos médicos? Eu não acredito nisso. Não? Não. É um mito? Eu acho que sim. Houve uma luta realmente contra os genéricos, porque um dos problemas que sempre existiu foi a falta de informação aos médicos sobre esse tema. Eu quero lhe dizer que, por exemplo, nunca assisti a nenhum tipo de manifestação onde fosse explicado a vantagem que poderiam ter os nossos doentes ao tomar medicamentos genéricos. Isso quer dizer que uma das partes da população mais mal informada sobre os genéricos são mesmo os médicos. Aqueles que os vão prescrever. Exatamente. Os médicos foram aqueles que tiveram por si próprios de descobrir tudo acerca dos genéricos. Nunca houve da parte das autoridades realmente um trabalho de campo que fosse bem feito nesse aspecto, no sentido não de nos convencer, mas de nos demonstrar as vantagens que poderia haver na toma dos genéricos. E isso hoje penso que deve voltar a ser falado, porque cada vez nós encontramos mais gente, sobretudo médicos e farmacêuticos, que tentam, de alguma maneira, mostrar o lado negativo das coisas. E então nós temos que aprender mais acerca do assunto, temos que estudar mais acerca do assunto, porque muitas vezes aquilo que são as influências de uma conversa de corredor podem ser nefastas depois para a nossa própria atuação no dia-a-dia. E isso são piores ou não são? Não tem nada a ver. Não, o medicamento genérico é um medicamento que a única coisa que não tem é o nome da marca. É um medicamento que é conhecido e por isso é que se chama genérico, pelo princípio ativo que contém. Nós, por exemplo, que trabalhamos nos hospitais ou que trabalhamos nos hospitais, sabemos desde há muito tempo que as prescrições feitas a nível hospitalar sempre foram feitas pelo nome realmente do princípio ativo. Agora, aquilo que se passava e que se passa no fundo, é que se tenta às vezes confundir um pouco as coisas, porque aquilo que é o genérico corresponde um pouco àquilo que é a linha branca nos supermercados, não é? Por isso tem que haver, acima de tudo, equivalência. Isto é, no princípio da utilização dos genéricos, o que tem que valer é a possibilidade de nós podermos substituir um medicamento não genérico por um genérico sem haver qualquer tipo de transtorno para o doente por essa mudança. Ou seja, não é em todos os casos que o genérico tem exatamente o mesmo efeito que um medicamento com patente. Não, tem que ser exatamente, porque eles têm mesmo que ter a mesma substância ativa, têm que ter a mesma fórmula terapêutica, têm que ter a mesma dosagem, têm que ter a mesma indicação. Quer dizer, o medicamento genérico, no fundo, tem que corresponder exatamente ao mesmo que é a toma de um medicamento de marca. O que acontece é que é um medicamento que acaba por se tornar mais barato para o utente e também para o Estado, daí as grandes vantagens económicas que tem a utilização dos genéricos, porque nós não vamos ter que pagar, de alguma maneira, aquilo que foi o trabalho que todos os laboratórios tiveram no desenvolvimento das substâncias ativas. Algumas das medidas, agora até porque estamos em vésperas de discutir orçamentos do Estado, discutimos os cortes da saúde e tudo mais, uma das questões que se colocou na semana passada foi esta ideia de premiar as farmácias que receitassem mais genéricos, que receitassem também dos medicamentos mais baratos o mais barato. Está-se a contornar o papel do médico na escolha do medicamento? Quer dizer, haverá sempre a tentativa, de alguma maneira, de contornar, mas a questão que se põe é qual é o interesse do médico se o medicamento é mais caro ou é mais barato? Qual é o interesse que o médico pode ter, não é? Se aquele que é o medicamento que na realidade dão ao seu doente na farmácia é aquele mesmo princípio ativo, mas de um laboratório ou de outro. Aí
o que nós também temos Há que sempre ter... aquele mito de o que é que os médicos ganham dos laboratórios por receitarem determinado medicamento em detrimento de outro. Sim, mas para mim isso não passa de um mito, porque eu sou daqueles médicos que não acredito que os meus colegas recebam alguma coisa dos laboratórios para prescreverem determinados medicamentos. E se isso acontece, eles têm que ser presos, porque isso é um delito terrível, não é? Isso é uma fraude que tem que ser punida. Então eu, nesse aspecto, já sabe que a minha postura é assim. Não é nem sequer uma questão de ser mais ou menos radical. É uma questão de ser punido aquilo que é um delito grave, social até neste caso, e sobretudo vindo do médico. Não pode dar esse tipo de exemplos. Agora, nós temos de ter em conta é que nas farmácias nós hoje temos mais ou menos 9.000 medicamentos disponíveis. E a pergunta que se faz é, e será possível que uma farmácia tenha uma espécie de cada medicamento? Isso hoje é impossível. Aquilo que nós vemos hoje muito é que nós prescrevemos, a prescrição hoje é toda feita de uma forma eletrónica, praticamente, ainda existem alguns colegas que continuam, e sobretudo porque prescrevem pouco, a prescrever à mão, como nós dizemos, em receitas normais. As tais receitas, não só também essas, mas também as eletrónicas, que indevidamente dizem Governo de Portugal e que não deveriam dizer, porque aquilo dá-nos a entender que nós até estamos ali um pouco como que empregados do Governo. É um absurdo que isso aconteça. Bom, no Serviço Nacional de Saúde, enfim. Não interessa, mas mesmo no Serviço Nacional de Saúde, os médicos do Serviço Nacional de Saúde, o pessoal do Serviço Nacional de Saúde, não tem nada a ver com o Governo, porque o Governo é uma coisa que vai e vem, é que nós somos todos funcionários do Estado, que é uma coisa completamente diferente, porque o Estado fica sempre. Agora, o Governo nunca se sabe muito bem o que é que lhe vai acontecer no dia seguinte. Então, ter lá o Governo de Portugal eu acho um abuso muito grande, mas pronto. Agora, aquilo que é importante nesta discussão dizer é o seguinte, é evidente que as farmácias não podem ter tantos, por exemplo, dentro daquilo que são os genéricos, não podem ter tantas diferentes marcas de genéricos, porque depois o genérico tem a marca do laboratório que o produz. Quer dizer, tem o nome do genérico, mas tem, quer dizer, a marca de cada laboratório. E nós aquilo que sabemos é que os 3 medicamentos que são mais baratos dentro de um genérico são aqueles que levam um maior desconto, por exemplo, a determinado tipo de utentes do Serviço Nacional de Saúde. E então, às vezes ficamos desconfiados é que as farmácias podem não ter propriamente aqueles que nós gostaríamos que tivessem, por exemplo, por serem mais baratos, mas têm outros que se calhar até nem são os mais baratos. No entanto, eu quero lhe dizer que esta discussão, e para que fique muito claro, a mim interessa muito. Já dissemos em programas anteriores que eu tenho alguma ligação à América do Sul, em particular ao Brasil, e uma das coisas que me atormenta muito nesses países da América do Sul é a possibilidade de haver grandes fraudes nos medicamentos. E, em particular no Brasil, toda a gente sabe, e só inocentemente é que não o aceita, que isso acontece. Até porque é relatado pelos próprios média, muitas vezes a confiscação de grandes quantidades de medicamentos falsos. A contrafação dos medicamentos. A contrafação dos medicamentos é terrível, da mesma maneira que acontece, por exemplo, com uma boa parte dos medicamentos que são comercializados na internet. E então, isso atormenta-me muito porque, evidentemente, nós estarmos a prescrever a um doente um medicamento que não vai ter o efeito que nós esperamos que ele possa ter, sobretudo porque é um medicamento que nós poderemos considerar falso, isso é terrível, nós vivermos com esse dilema. E eu sempre disse que no dia em que descobrisse que no meu país havia medicamentos falsos, se calhar deixava de exercer medicina. E os genéricos acabam por ser uma proteção relativamente a isso? O que se passa é que nós, de vez em quando, temos, por exemplo, encontros com alguns colegas que nos contam histórias diabólicas. No entanto, eu continuo a dizer que é preciso cuidado ao emitir essas opiniões. Porquê? Porque é ao próprio médico também, e ao farmacêutico em particular também, que cabem, em casos de suspeição de falsificação de medicamentos, de comunicarem isso ao Infarmed. Isto é, se eu, por exemplo, tive uma situação recente de uma senhora que foi à minha consulta e quando falei com ela, reparei que ela tinha um derrame na conjuntiva de um dos seus olhos. E disse-lhe,
a senhora tem a tensão alta. Sim, Sr. Doutor. E está a tomar medicação? Estou. Mas hoje acordei com o olho assim. Eu mandei a medir a tensão e ela tinha a tensão muito alta. Bem, no final da consulta, que não tinha nada a ver com a tensão arterial, nós despedimos e, passado um pouco, ela voltou para trás e veio-me dizer: sabe, Sr. Doutor, estive a pensar que na semana passada a minha médica de família mudou-me o medicamento para a tensão e passou-me um genérico. Nós poderíamos pensar que aí poderia haver algum tipo de causa e efeito. E muitas vezes desconfiamos por esse tipo de coisas. Mas isso que acontece com os genéricos acontece com todos os outros medicamentos não genéricos. Isto é, que se nós fôssemos a avaliar, por exemplo, a supervisão que tem havido laboratorial sobre medicamentos genéricos e não genéricos, chegávamos à conclusão que ultimamente encontramos mais problemas nos próprios medicamentos genéricos do que no próprio não haja preconceito. António Matos da Fonseca, até para a semana. Até para a semana. António Matos da Fonseca no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.